Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Na verdade, é dois neste tipo ao vivo de hoje. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já vou dizendo antes de começar o relato para você não esquecer de dar uma fuçadinha na Loja Assombrada, nossa loja virtual www.lojaassombrada.com.br. Ela está de cara nova, vai lá conferir. E também não se esqueçam de deixar o like neste vídeo. Belezinha? Combinado? Então vamos ao relato. E o nome do relato é assim, Desaparecimentos Misteriosos, porém tem dois relatos aqui dentro, tá bom? Então vamos lá. Olá, Ana, me chamo fulana, mas só para variar, pode me chamar de Beltrana. Vou contar dois relatos de desaparecimentos, que não têm relação entre si, mas são bem intrigantes. Se houver nomes, estarão trocados. Primeiro relato, o desaparecimento das gêmeas. Isso aconteceu em 1996. Nessa época eu tinha 15 anos e cursava o primeiro ano do colegial. Hoje eu tenho 39 anos. Sempre estudei na mesma escola, desde o prezinho até o terceiro colegial. Conhecia todo mundo, mas tinha amizade com poucos. Sempre fui de poucos amigos, mas todos verdadeiros e duradouros. Estudei com as gêmeas na quinta série, que chamarei aqui de Paola e Paulina. Não eram entendedores, entenderão. É de alguma novela? É de alguma novela do SBT. Alguma coisa assim, não é? Paola e Paulina, enfim. Não éramos amigas, mas éramos colegas de escola. Conversávamos de vez em quando e sempre que nos víamos, nos cumprimentávamos. Elas eram idênticas e o que as diferenciava era uma cicatriz no queixo, que uma das duas tinha. E sinceramente eu não sei qual delas é que tinha cicatriz. Indo direto ao fato, elas tinham a mesma idade que eu, 15 anos. Estudavam na mesma escola desde sempre e moravam na rua de cima da minha rua. Isso dava uns 5 minutos da escola em casa. Sendo assim, muitos alunos passavam por nossa rua para irem para casa. Era normal eu sair com uma turma de pelo menos 5 amigos e eu era a primeira a ficar em casa, enquanto os outros seguiam para suas casas. Com as gêmeas não era diferente. Elas moravam na rua de cima, mas no mesmo rumo da minha casa. E também desciam da escola com mais alguns amigos e geralmente eram sempre os mesmos. No dia do acontecimento não foi diferente. A partir de agora, relatarei o que a mãe das gêmeas dizia que aconteceu naquele dia. Ela dizia assim: eu ouvi elas se despedindo dos amigos, que eram a Ana, o Mateus, a Vitória, a Penélope e a Cris. Eram sempre os mesmos. Abriram o portão, brincaram com a Zelda, que era a nossa cachorra, abriram a porta da sala, entraram e vieram me dar um beijo, como sempre faziam. Paola foi direto nas panelas, pois estava roxa de fome, e Paulina se jogou no sofá, pois estavam exaustas, já que a última aula foi de educação física e a professora Rita fazia qualquer um suar até a última gota de sua alma. As duas estavam extremamente suadas, então mandei que tomassem um banho para poder almoçar, já que demoraria mais uns 15 minutos para o almoço ficar pronto. Minha casa tem 2 banheiros, um no meu quarto e outro no corredor dos quartos, na parte de cima do sobrado. O quarto das gêmeas fica em frente à escada. As duas subiram juntas, cada uma ia para um banheiro, mas antes iriam pegar roupas limpas no quarto. Subiram a escada e a porta do quarto delas bateu com muita força, mas assim, foi com muita força. Foi uma força descomunal, pá! Uma super batida. E eu gritei brava, pois não precisava bater porta desse jeito. Elas não responderam. Estava um dia quente e sem vento, portanto não seria uma corrente de ar. Passados alguns minutos, a comida ficou pronta e eu chamei várias vezes e não recebi nenhuma resposta. E achei que elas haviam se distraído com alguma coisa no quarto, ou mesmo deitado para descansar um pouco. Então subi para chamá-las. Antes de terminar de subir as escadas, vi o trinco da porta no chão e pensei que elas estavam trancadas e que devido à batida da porta o trinco tinha caído, prendendo as duas lá dentro. E elas estavam esperando que eu fosse até lá para abrir a porta, né? Bati na porta várias vezes e não recebia nenhuma resposta.
Esmurrei a porta, gritei, perdi a paciência e falei vários palavrões ainda. Disse que eu as deixaria de castigo caso continuasse com aquela brincadeirinha sem graça. Mas elas não responderam. Me desesperei, achei que tinha acontecido alguma coisa com elas. Saí gritando pelos vizinhos que vieram logo em meu socorro. Um deles, o senhor João, tentava a todo custo derrubar a porta. Foi até a casa dele, trouxe um machadinho e batia na porta com toda a força, mas não fazia sequer um arranhão na porta. Outro vizinho, o senhor Pedro, pegou a escada, colocou na janela do quarto das meninas, porém a janela estava trancada por dentro, o que era impossível, pois eu tinha arrumado o quarto e tinha aberto a janela. Com muito custo ele conseguiu abrir a janela, mas havia grade e não tinha como ele entrar. Apenas observar. E ele disse que as meninas não estavam lá. Eu mesma subi as escadas e, a menos que elas estivessem dentro do guarda-roupas ou embaixo da cama, não havia lugar para elas se esconderem. Enquanto eu olhava pela janela em cima da escada, o senhor João conseguiu estourar a porta e eu gritei: "Olha embaixo da cama!" Nada. "Olha dentro do guarda-roupa!" Nada. Elas não estavam ali. Elas não estavam em lugar nenhum da casa. As mochilas delas estavam na sala. Mas onde elas estavam? Ana, ligaram para o pai, para a polícia e toda a vizinhança saiu atrás das gêmeas. Todo o bairro se mobilizou. Colaram cartazes por todos os lados, mas as gêmeas nunca mais foram encontradas. O pai tinha uma... Agora é a moça de novo contando, né? Isso é... A mãe, o que a mãe terminou de contar é aqui. As mochilas delas estavam nas salas, mas onde elas estavam? Agora é a moça de novo falando que ligaram para a polícia, a vizinhança saiu, colaram cartaz, mas elas nunca mais foram encontradas. O pai tinha uma loja de roupas no centro da cidade e eles tinham uma situação financeira muito boa e acabaram gastando tudo o que podiam para encontrar as meninas. Colocaram detetives particulares atrás e chegaram a oferecer uma recompensa a quem desse o paradeiro das gêmeas, o que equivaleria hoje a uns 50 mil reais. Chegaram a desconfiar que a mãe tinha feito alguma coisa contra as meninas, mas pela linha do tempo traçada e de todos os testemunhos, isso foi descartado. A polícia concluiu que elas fugiram de casa e depois foram incluídas na lista de desaparecidos. Os pais das gêmeas passaram anos procurando suas filhas e seguiam a menor pista que surgia. Fazíamos 3 orações por semana na escola em prol delas. O pai distribuía camisetas, panfletos e fazia tudo o que podia para encontrá-las. Os dois viraram alcoólatras e o pai acabou falecendo em 2006, vítima de um infarto, abraçado à foto das gêmeas. A mãe morreu em 2014, vítima de pneumonia. O sobrinho dela, que era enfermeiro no hospital em que ela estava internada, conta que ela pedia a Deus que não a deixasse morrer antes de encontrar suas filhas e que ela lutou bravamente para sair dali e continuar a sua busca. Porém, devido ao alcoolismo, tabagismo e por não se alimentar bem há anos, Deus a recolheu sem que ela soubesse o que aconteceu com as filhas. Até hoje ninguém tem ideia do que aconteceu. Não há explicação. O sobrinho dela assumiu as buscas por muito tempo, mas no mês de março de 2019, ele faleceu também, vítima de um acidente. Não há outros familiares e a história ficou assim, um grande mistério. Esse caso sempre me intrigou muito, mas nunca soube o que pensar a respeito. Depois de ouvir muitos relatos de Sete Além, eu me pergunto, será que elas abriram uma porta para Sete Além ou para outra dimensão e não conseguiram voltar? Será que todas as pessoas que desaparecem misteriosamente foram para essa outra dimensão e não souberam como voltar? Nunca tivemos respostas para esse caso. Mas, gente, não teve nenhuma reportagem, nada assim, alguma foto dessas meninas desaparecidas? Quem são? Eu gostaria de saber se tivesse alguma coisa, mas enfim.
Não sei, gente, às vezes eu penso também, muitos casos de desaparecimentos que não tem uma pista. Será? Será? É que assim, a gente não consegue pensar, né? Não, isso não existe, às vezes a gente pensa, mas tem tanta história. Alguns somem e voltam. E os que não voltam? Bom, próximo relato aqui da mesma pessoa e também, pelo jeito, sobre desaparecimento misterioso, que é Fenda no Tempo. Ana, um dia, contando coisas estranhas que já presenciamos na vida, a minha amiga e eu começamos a relatar fatos inexplicáveis. Eu contei sobre o desaparecimento das gêmeas e ela me contou o relato a seguir. Os nomes já estão trocados. Agora é essa minha amiga contando. Então ela diz assim: o ano era 2001 e eu estava com 19 anos na data que isso aconteceu. Eu morava em Fulano City. E no mês de janeiro dos anos de 1999, eu estava de férias e acompanhei a mudança de uma família, composta do pai, mãe e uma filha de 13 anos. A mãe era índia, o pai era um ruivo dos olhos azuis, muito bonito. Mas a menina era de uma beleza indescritível. Ela tinha todos os traços indígenas da mãe, mas o cabelo era pretinho, num liso escorrido, com mechas naturais ruivas e o olho de um azul tão penetrante que eu nunca vi na vida. Darei a ela o nome de Mina. Mina era uma menina extremamente educada que pedia insistentemente por um irmão ou uma irmã. E finalmente sua mãe engravidou. Mina ganhou um irmãozinho e dizia que ele era o amor de sua vida. Era a coisa mais linda do mundo. Saiu todinho ao pai e era como se a mãe tivesse sido apenas a barriga de aluguel. Todo dia, Mina chegava da escola e ia ver o bebê. Depois, geralmente, tomava um banho para espantar o cansaço, pois ela dizia que se não fizesse isso, ia dormir a tarde toda. E depois das tarefas da escola, ficava com o bebê durante a tarde, enquanto sua mãe fazia os afazeres domésticos. No dia do acontecido, chovia demais e ela chegou ensopada em casa. Da porta da sala, pediu uma toalha para a mãe, para poder se secar um pouco e não sair molhando a casa toda. A mãe ficou preocupada com os cadernos, mas Mina disse que as tias da escola haviam dado sacolas para ela embalar o material. Perguntou sobre o bebê e a mãe disse que estava dormindo. Então, mandou que Mina fosse direto para o banheiro, que levaria toalha e roupas limpas quando ela terminasse o banho. Aí é que veio o mistério. Sobrenatural, ou sei lá, chame do que quiser. A mãe conta que ouviu a porta do banheiro fechar, o chuveiro ligar e ouviu a Mina cantando, como sempre fazia. Mas ali se passaram uns 20 minutos e nada do chuveiro desligar. Naquela época, o racionamento de água estava quase diário. Tinham que economizar. Então, a mãe foi bater na porta com as roupas e uma toalha. Chamou uma vez e a cantoria tinha parado. Chamou 2 vezes e, como não recebeu resposta, abriu a porta. Aí veio o choque. A Mina não estava no banheiro. Deixou as roupas e a toalha em cima do vaso. Esse é um detalhe importante. E saiu procurando. A mãe dela deixou a toalha e as roupas em cima do vaso sanitário e saiu procurando pela casa. Foi até a casa dos fundos, onde morava sua mãe, Dona Clara, para ver se ela estava lá. E nada. Saiu para a rua no meio da chuva, chamou e o desespero começou a bater. Dona Clara também começou a procurar pela neta dentro de casa. Foi até o banheiro e só viu as roupas em cima do vaso. E logo a vizinha do lado também veio. Com a gritaria, o bebê acordou e Dona Clara ficou para cuidar dele enquanto as duas saíram no meio daquela chuvarada e procuraram na rua. Foram até a casa das 2 amiguinhas e nada. A mãe e a vizinha voltaram para casa para ligar para a polícia. Quando a mãe tirou o telefone do gancho, a Mina saiu do banheiro, de banho tomado, enxugando os cabelos e vestida com as roupas que ela deixou em cima do vaso. A mãe já soltou um esporro daqueles perguntando onde ela tinha se metido, que estavam todos procurando por ela e por onde ela passou que ninguém viu. Sem entender nada, ela falou que estava no banheiro tomando banho e que não saiu e não voltou de lugar nenhum.
Dona Clara estava de boca aberta, pois se ela tivesse voltado de algum lugar, obrigatoriamente teria que passar pela sala onde ela estava com o bebê, já que a porta da cozinha estava emperrada há dias e a única entrada era a porta da sala. Do momento que Mina entrou no banheiro até sair de lá, passaram-se 50 minutos mais ou menos, quase uma hora. Mas a Mina conta que tomou banho um pouco mais demorado porque precisava lavar os cabelos, que estavam ensopados, mas que não ficou nem 20 minutos no banheiro. Que viu o momento que ela entrou no banheiro e deixou as... E que viu o momento em que a mãe entrou no banheiro e deixou as roupas no vaso. E até achou estranho, porque a mãe praticamente jogou as roupas e saiu. E imaginou então que o bebê tinha acordado e estava chorando e que encostou a porta, já que a mãe havia deixado aberta. Mas ela não a trancou em momento algum. Dona Clara foi até o banheiro, que estava molhado e embaçado, condizente com um banho de uns 10 minutos pelo menos. As roupas encharcadas da menina estavam dentro da pia e havia as pegadas molhadas do lado de fora do banheiro, indo em direção ao banheiro. Coisa que ela não tinha visto antes. O que era impossível de não perceber e nem a mãe nem a vizinha. Peraí. Ai, que agora fiquei confusa. Que ela não tinha visto antes. O que era impossível de não perceber e nem a mãe e nem a vizinha foram até o banheiro depois que voltaram molhadas da rua. Ah, entendi. Logo, aquelas pegadas só poderiam ser da Mina. A vizinha não entendeu. Foi nada e saiu... A vizinha não entendeu, foi nada. Entendi. E saiu achando que a Mina pregou uma peça na mãe e na avó, ou que as duas estavam ficando doidas. Mas a Mina jura de pé junto que foi direto pro banheiro, pois além de estar toda molhada, ela estava com frio, que viu a mãe jogar as roupas e a toalha em cima do vaso e que só estava saindo do banho naquele instante. Ninguém entendeu o que aconteceu. Para Mina, só não foi um dia normal porque ela estava molhada dos pés à cabeça. Para sua mãe e para sua avó foram minutos que mais pareceram uma eternidade de desaparecimento. O pai, que só soube do acontecido à noite, nunca entendeu o que pode ter acontecido e nunca mais aconteceu nada parecido também com a Mina. E hoje ela conta essa história rindo, mesmo sem saber explicar como o relógio andou 30 minutos e como a mãe viu o banheiro vazio. Ela alega tudo ao cansaço das duas e que talvez ela tenha demorado um pouco mais no banheiro e não se lembre. Mas 3 pessoas diferentes viram aquele banheiro vazio, enquanto Mina viu apenas a mãe entrando lá. Vai saber o que aconteceu. 7 além, talvez? Bom, Ana, esses são os 2 relatos de desaparecimento que são um mistério até hoje. Beijo para a família toda. Um beijo para você, muito obrigada. Temos outros relatos desse tipo de desaparecimento, como os dessa última história aqui, onde a criança desaparece dentro de casa, todo mundo fica desesperado e depois ela volta como se nada tivesse acontecido. Fala, não, eu tava aqui. Como? Aí eu penso, será que as coisas se fundem e ela continuou realmente tomando banho, mas na dimensão de lá e depois voltou para a dimensão de cá? Mas ela não percebeu que ela foi para outra e voltou, porque o ambiente é praticamente o mesmo. Deu uma dobra assim no tempo e espaço. E a mãe nesse momento entrou e não viu ela lá, porque a mãe estava nessa dimensão e ela acabou por algum não sei o que tomando banho no banheiro da outra dimensão. Não digo que é 7 além, tá? Mas... E no caso dela, ela voltou. Mas será que tem alguns casos que isso acontece, mas a pessoa acaba meio que ficando presa nessa outra dimensão? E como foi talvez o caso das gêmeas e talvez de tantas outras pessoas desaparecidas que não tem uma explicação? Ai, gente, não sei. Aí eu fico pensando nesses... Eu lembro de um outro relato também, de um menino
que ele tava brincando, não lembro se foi primo, amigo, e aí o menino, não sei se tava brincando de esconde-esconde, ou se ele entrou atrás de uma árvore pra fazer xixi, eu não sei. Mas o menino entrou, e aí o outro esperou, ele não vinha nunca mais. Aí ele foi dar uma zoada, ele falou, ei, vamos, tal hora que foi pra trás da árvore, o menino não tava mais lá. Sumiu e nunca mais encontraram esse outro menino, que devia ter uns, parece que tinha uns 5 anos, 6 anos, não sei. E aí ele foi embora contar e as pessoas perguntavam pra ele, o que você fez com ele, o que aconteceu? Ele falou, não sei, ele só entrou atrás da árvore e sumiu. E sumiu pra nunca mais aparecer. É um relato, um outro relato que tem aqui. Não sei, gente, não sei. Esses desaparecimentos, se mesmo dentro de casa se abre alguma coisa e a pessoa... Lembra aquele outro relato do menino que aí eles chegaram e o menino chegou dormindo, ela deixou o menino dormindo na sala, ele tinha cerca de 2 ou 3 anos, e a hora que ela acordou, que ela também foi dormir no quarto dela, a hora que ela voltou, ele não estava em lugar nenhum na casa, a casa estava toda trancada, não tinha como ele ter saído, e de repente uma mulher veio bater na porta dela, trazendo o menino, dizendo que ele estava sentado na frente do mercado lá. Ela falou, mas como ele saiu? E ele não sabia falar direito para explicar o que tinha acontecido. E só que depois ela foi descobrir também que a casa que a mulher falou que morava nunca existiu. Então, será que o menino, sei lá, sumiu de outra dimensão e a mulher de outra dimensão trouxe pra dimensão de cá? Ai, gente, eu não sei, eu fico confusa, mas que esses relatos acontecem e a gente para pra pensar em algumas coisas e fala, será? Bom, fiquem aí com seus pensamentos e se tiver uma história parecida, manda pra gente, certo? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!